Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo. Iniciamos hoje a discussão das orientações de médio prazo 2013-2016 do Orçamento e do Plano Regional para 2013. Tratam-se consabidamente de documentos previsionais do maior alcance, na medida em que concretizam e pormenorizam as grandes linhas estratégicas e as opções de fundo vertidas e já aprovadas por esta Câmara a quando da discussão do programa do Governo. É certo que o Governo deu um apoio maioritário nesta Assembleia, que conquistou de forma ampla e inequívoca, num processo político que consubstanciou verdadeiramente uma renovação com confiança e no tempo difícil que nos é dado viver. É também certo que o maior partido da oposição se apressou a proclamar a sua abstenção relativamente às propostas de plano e orçamento anuais, que agora apreciamos, numa urgência de quem procura a posse respeitável e institucional, que sabe ter gravemente comprometida. Mas face à abertura demonstrada pelo Partido Socialista, adentro, aliás, de uma praxe democrática e parlamentar bem conhecida e de há muito exercitada, para acolher, de boa fé e espírito aberto, as propostas que as diversas forças políticas entendam por bem carregar para o debate e com idêntico espírito e valia, é razoável prever que, para além das histórias, a história deste debate ainda não esteja fechada. Antes de mais, porém, impõem-se algumas considerações acerca do conteúdo das propostas, aqui em tempo trazidas pelo Governo. E a primeira nota a reter é que as mesmas consubstanciam os compromissos que o Partido Socialista e o Governo contratualizaram com os açorianos e esta Casa ratificou. Compromissos de, antes de mais e em primeiro lugar, prosseguir com uma via açoriana para o desenvolvimento, que se concretiza em, sem pôr em causa o equilíbrio das finanças públicas, apostar na autonomia e dinamismo da sociedade civil, das pessoas, das empresas, das instituições, seja ao nível económico, seja ao nível da intervenção social, que merecem e merecerão o enquadramento, a regulação e o apoio do Governo, para que elas próprias possam ser agentes de desenvolvimento económico, mas também promotoras de emprego e coautoras da inserção social. Essa aposta das entidades públicas em fomentar a iniciativa e o dinamismo dos privados e dos cidadãos alicerça-se na convicção de que esse apoio e essa regulação são necessários e mesmo indispensáveis em pequenas sociedades e mercados que se defrontam inexoravelmente com variadas deseconomias, sobretudo na atual conjuntura e enquadramento nacionais, que não podem deixar de nos afetar sob múltiplas formas, desde o funcionamento dos serviços que dependem da administração central ao turismo, passando por todo um conjunto de regulações que dependem competencialmente da República. E é por isso que esta persistência em casar as iniciativas múltiplas da sociedade civil com a presença de um enquadramento e regulação, visando o desenvolvimento e melhores patamares de inserção e equidade sociais, marca e consubstancia um caminho nosso pré-anunciado aos açorianos no tempo devido. Estamos convictos, aliás, de que esse é mesmo o caminho, não ignorando, é certo, muito menos desvalorizando, a grave situação que o país enfrenta e a cujos múltiplos estilhaços não podemos ser suficientemente imunes. Porque nós também partilhamos daquela catadupa de sentimentos que começa por assumir a forma de surpresa, que se transmuta em espanto, evolui célere para a angústia e derrapa perigosamente em revolta, que assalta todos os portugueses com exceção de Salvador e presumivelmente todos os pequenos aprendizes e candidatos a salvadores da sua rua, sempre que o turbulento ministro Gaspar se dirige ao país. E não é por Gaspar ser nome de gato como verrinosamente gosta de lembrar o Honório Novo. É mesmo por consabidamente sabermos, e até já termos provado, da danosidade extrema de tão alta família felina. Inexoravelmente, fatalmente, sempre que os portugueses sabem ou sequer desconfiam que o ministro Gaspar fala, a recessão dobra, o déficit piora, a dívida pública aumenta, o desemprego dispara e também os impostos, e também os cortes, e também as medidas de austeridade. E, efetivamente, e em comparação, o famigerado PEC 4 era um doce.
mas foi a conveniente desculpa para a direita portuguesa, com o apoio de alguns peculiares e úteis companheiros de ruta, todos com a benção de Belém, se apremarem ao poder. Não foi o acordo com a Troika o pecado original, pois o mesmo já foi tantas vezes revisto, tantas vezes ou mais do que as promessas eleitorais do PSD em 2011. Trata-se antes, e é cada vez mais desploradamente perceptível, de uma aliança negra entre impreparação, incompetência e a firme e deliberada vontade de impor um programa político que o eloquente projeto de revisão constitucional de Passos Coelho já anunciava o que viria quando viesse. Convém, contudo, e por maioria de razão, não esquecer que o mesmo programa assume contornos, dir-se-ia mesmo interesses específicos no que toca às autonomias. É que, para além do pacote geral, também vamos, infelizmente, sentindo os bónus particulares e direcionados, nomeadamente o sufoco financeiro da Universidade dos Açores, as ganas de extinção da rádio e televisão públicas dos Açores, pré-anunciadas por diligentes cortesãos, por vezes embrulhadas na falsa respeitabilidade de pretensos estudos que proclamam a morte por suposta extemporaneidade do conceito de serviço público regional, bem como a quase indigência de meios das Forças Armadas e das Forças de Segurança sediadas na região. Senhoras e senhores deputados, não tenhamos dúvidas nem ilusões. As épocas de crise sempre foram objetivamente uma boa oportunidade para os centralistas de todas as matizes e de todos os tempos, como se vê, aliás, pela gravura em anexo. Cabe, porém, a nós, a todos nós, resistir neste tempo decisivo, porque nunca entregaremos os princípios da autonomia na casa de penhores da austeridade. Assim também é urgente que façamos a propósito da revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas e da assumida intenção da maioria em Lisboa de reduzir o leque diferencial fiscal, pois a nossa opção clara é a de continuar a abdicar de uma receita que sempre seria nossa, em favor das famílias e das empresas açorianas. É que a autonomia tem que implicar diferenças e discriminações positivas bastantes, tais como as que conquistamos em matéria fiscal. Também ao nível da construção europeia é certo e reconhecido que enfrentamos uma profunda crise e impasses europeus. De há muito que o reconhecemos, ao contrário daqueles que só o obrigaram com espanto e estrondo quando chegaram ao Governo da República. A Europa tem de redescobrir com urgência o cunho social que é parte integrante da sua matriz fundadora. E a União Monetária precisa de ser acompanhada por uma forte harmonização ao nível dos instrumentos de política económica, para além da fiscalidade e da moeda. Mais uma vez, a solução não passará nem pelos egoísmos nacionais, nem pela aplicação requintada de velhas receitas que menosprezam o primado da política e do social. Como europeus do Atlântico, esta questão também é naturalmente nossa, e a ela queremos e devemos dar o nosso contributo, porque a resolução do problema europeu não pode passar pela regressão nos níveis dos patamares de progresso e de bem-estar que consubstanciam valores que terão de perdurar na sua essencialidade, pese embora a necessidade da sua adaptação evolutiva a novas formas e a novos paradigmas. Vencer os desafios e as novas complexidades emergentes de um mundo globalizado terá de passar e conduzir a novas e criativas soluções, também elas universais, de mais democracia e mais equidade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, as orientações de médio prazo 2013-2016, que concretizam e corporizam os grandes objetivos para esta legislatura, consubstanciam algumas ideias de força que cumpre relevar. Desde logo e sempre defender a autonomia. Já vimos que se trata de uma tarefa ingente e urgente face aos tempos e aos modos que atravessamos. São precisas ideias claras e firmes, posições consequentes e ações concretas, inequívocas e portadoras de sentido e resultado. Não chega a fazer que se renega, nas alturas convenientes, os companheiros de Lisboa e a sua política, para logo de seguida convidá-los para as festas de família,
dando-lhes o palco para atuarem livremente como estrelas negras e pagando o cachê com efusivos abraços. Porque há críticas de circunstância que são apenas uma outra e laça forma de abstenção. Ao nível da estratégia económica, privilegia-se designadamente, depois de um necessário período de aposta na infraestruturação e a par das atividades económicas de base tradicional, o turismo, a exploração do mar, a valorização dos resíduos, as energias renováveis. Em termos sociais, prevêem-se múltiplas respostas, quer aos clássicos problemas, quer aos novos, como o contínuo desenvolvimento dos serviços e apoio social, bem como ao nível dos equipamentos. A criação de emprego e a aposta no desenvolvimento empresarial, bem como a diversificação da economia, são também assim elementos indissociáveis numa aposta no capital humano, harmonizada com a proteção e valorização dos recursos naturais. Por isso mesmo, a proposta de plano para 2013, que potencia um investimento global de 652,1 milhões de euros, dedica mais de metade desse esforço de investimento ao aumento da competitividade e à empregabilidade da economia regional. A metade restante é repartida entre a promoção da qualificação e da inclusão social e o aumento da coesão territorial e da sustentabilidade, merecendo ainda adequado investimento à afirmação da identidade regional e a promoção da cooperação externa. Por sua vez, a proposta do orçamento da região para o corrente ano, num total de 1.396,1 milhões de euros, inova ao consagrar a aplicação de uma redução às taxas nacionais de IRS de 30% para os rendimentos coletáveis correspondentes ao primeiro escalão, mantendo a redução de 20% para os restantes. Trata-se naturalmente de uma importante medida de caráter social que, do mesmo passo, reafirma oportunamente a nossa competência autonómica em matéria fiscal, dentro dos atuais limites que tão arduamente conquistamos. As medidas de discriminação positiva interna merecem igualmente consagração no artigo 27º da proposta do orçamento que ora analisamos para os investimentos das Ilhas do Corvo, Flores, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Santa Maria. Também ao nível social, seguindo a nossa via, a presente proposta de orçamento atualiza em 3% os valores do complemento regional de pensão. É pouco, dirão alguns. Talvez sobretudo aqueles que em 1993 revogaram o então designado subsídio de celeridade e não, ao que se saiba, por razões de austeridade ou de crise europeia e nacional, mas por pura revanche política e visceral oposição à medida. Também gostaríamos que fosse possível, nesta como noutras medidas de apoio social, irmos ainda mais longe, mas será sempre injusto e demagógico não reconhecer o esforço orçamental e a clara opção política que a manutenção e aumento de um conjunto de medidas de âmbito social significa nesta conjuntura. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, os documentos ora em debate traduzem naturalmente o rol de opções com vista a efetivar aquilo que são os compromissos eleitorais do Partido Socialista e o programa do Governo, ambos sufragados a seu tempo e pelo modo político-institucional adequado pelo povo açoriano. Essa coerência e esse firme propósito foram e estão claramente demonstrados. É certo que os mesmos não deixam de refletir, de ser condicionados, mas sobretudo também de tentar condicionar o tempo que atravessamos, as suas dificuldades e os seus desafios. Eles evidenciam um caminho próprio, uma opção e uma confiança na sociedade civil, nas suas empresas, nas suas associações e nos cidadãos em geral, que devem ser apoiados na sua liberdade de agir, e alguns mesmos para que possam interagir e desfrutar da liberdade com dignidade. Porque descomplexadamente entendemos que o desenvolvimento económico adequadamente regulado é um fator essencial para o incremento e a coesão sociais, que devem continuar a merecer, sobretudo neste tempo, um apoio, uma prioridade e uma opção vitais. Este é, repito, o caminho. Este é o nosso caminho. Que uma prudente gestão das finanças públicas e o exercício orgulhoso das conquistas autonómicas permitem. Sabemos que ao longo deste debate, muitos vão compungidamente dizer que queriam mais. Outros, mesmo alguns, que queriam tudo, como aliás, há bem pouco tempo, em vão, tudo prometeram. Lembrarão, é certo, Dom Pedro I do Brasil, que foi imperador absolutista, e não mais se reencontrou com Dom Pedro IV de Portugal, que havia sido liberal, apesar de serem uma e a mesma pessoa. Também por cá, há alguma gente que se transmuta quando tem de atravessar o mar. Estas propostas, senhoras e senhores deputados, são um sinal claro e encarnam uma vontade firme. São um sinal de esperança e teimosia democráticas
para lá e para além das agruras presentes, da missão inquebrantável de fazer com que, por entre as nuvens negras da tempestade neoliberal, assoma, atrevido e vitorioso, um raiozinho do socialismo atlântico. Disse: